Eu gostei porque eu vi um Flamengo simples, né? Sem invenção, sem nada. O Everton Ribeiro na posição dele jogando demais, o Gerson também tentando voltar a jogar futebol, o Bruno Henrique mais solto, né? Um time mais organizado. É lógico que tem muitas marcas do passado, né? Vitor, Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu, o Bahia voltou a vencer, né, o Bahia por 1-0. Não foi uma partida muito boa do Flamengo ali, uma nota 5, ele pra mim 5, 5,5. Teve o pênalti pra mim, que foi um pênalti, acho que não tem como discutir, algumas pessoas vão dizer que não foi, outras sim, mas pra mim foi pênalti. A expulsão, eu não creio que era pra ser expulso, sinceramente. Eu não vi aquele lance ali para a expulsão, então essa expulsão eu não concordo do Bahia. Mas foi um jogo do Flamengo razoável. Eu gostei muito que Mário Jorge não inventou na escalação. E o Ayrton Lucas jogando mais solto, né? Jogando bem mais com profundidade, né? Então, vamos esperar as próximas partidas aí do Flamengo. E o Gabigol, quando entra no time, meu filho, não dá certo. O Gabigol, quando entra, ele trava o time, o Gabigol, meu filho. Não é possível. E o gol de pênalti do Pedrinho. Vambora para mais um vídeo e tamo junto. E deixa a tua nota aqui nos comentários, né? Qual é a nota que você dá para essa atuação do Flamengo diante do Bahia? Vambora! Esse resgate, né? O Flamengo que entrou em campo vaiado pelo torcedor, né? Cobrado, algumas palavras de ordem ali, de pressão em cima do momento do Flamengo. Então, importantíssimo seria esses 3 pontos. Então, assim, o Flamengo dominou o jogo, teve mais posse de bola, enfim, mereceu a vitória. Se a gente olhar para um jogo como um todo, 90 minutos, o Flamengo mereceu o resultado. E chama um pouco a atenção isso, né? Essa não é uma nova formação, mas um jeito diferente do Flamengo jogar, com o Everton Ribeiro armando a jogada um pouco mais pelo lado direito, se movimentou também em alguns momentos, mas mais fazendo essa função e dando a beirada do campo para o Wesley. O Gerson, né, partindo do meio para a esquerda, e o Bruno Henrique um pouquinho mais centralizado ao lado do Pedro. Então a gente vê o Bruno Henrique em muitos momentos cabeceando bola na área, disputando bola com os zagueiros. Ele não foi tão acionado hoje com relação às jogadas de velocidade que a gente está acostumado a ver, mas foi um jogador importante para essa função também, de aproximação, de mais um jogador dentro da área. Então, assim, acho que o torcedor do Flamengo, não vou dizer que se acalma 100%, porque o ano é terrível para o Flamengo com relação a tudo, né? A administração, a planejamento, a gestão de grupo, mas vem uma vitória importante que acalma um pouco o dia a dia na Gávea. O que me chamou a atenção também foi o Pulgar, né? Que não fez um ótimo jogo, mas foi o responsável pelas bolas paradas, né? Então, assim, é um primeiro volante, segundo homem de meio de campo, que teve 2 cobranças de faltas, 2 bolas na trave. Então, assim, é algo que me chamou um pouquinho a atenção pela qualidade que o Flamengo tem de outros jogadores, mas ele também chamando essa responsabilidade. E com relação ao Bahia, é isso. É um time que se preocupou em marcar o Flamengo, tentou usar o contra-ataque, a sua força, mas aí perde um jogador. E, enfim, aí acaba se enfraquecendo um pouco com a questão de saídas em velocidade também. E acho que tem muito assunto para a Renata, né? Acho que a arbitragem hoje ela pode ter acertado em tudo, mas são lances que chamaram a atenção de todos. A Renata Ruel, ela tá aqui desde cedo, aqui na ESPN, aproveitando hoje tava ela, o Mickey, a Mini e o grupo de pagode. O dia da família. Hoje foi o dia da família aqui. A Renata, ela amanheceu e abrindo aqui a ESPN. E que dia lindo na ESPN, né, Mário? Porque muitas crianças, né, as famílias aqui, legal. Que dia bacana. Ô Zé, primeiramente, boa noite para você. A gente só se encontra via telão ali no Sport Center. Sport Center, só na transição. No F90. Você gostou do jogo? Gostou? Dá para fazer alguma avaliação do que a gente viu do Flamengo? Não é nada muito definitivo, né, Zé? Boa noite, Mari. Prazer, né? A gente sempre na transição. Então, na transição, boa noite, Mari. Boa noite, Fábio, Capita, Pascoal, a todos que estão nos assistindo. Eu gostei porque eu vi um Flamengo simples, né? Sem invenção, sem nada. O Everton Ribeiro na posição dele jogando demais. O Gerson também tentando voltar a jogar futebol. O Bruno Henrique mais solto, né? Um time mais organizado. É lógico que tem muitas marcas do passado, né? Vitor, Sampaoli, então não é de um dia para o outro que agora o Flamengo vai começar a jogar aquele futebol que a gente esperava. Mas pelo menos você já começa a entender, pô, na posição o Everton, aí você fala assim, como é que o Sampaoli deixa o Everton no banco? Sim. Não entra na minha cabeça. Um dos principais mas sem o Arrascaeta, né? Sem Arrascaeta, quer dizer, o cara que vai pensar o jogo, que vai acalmar um pouco, porque o Flamengo sempre foi, nesses últimos anos, um time marcado pela técnica. Nunca foi um time de força. Força com o Jorge Jesus, mas era assim, era 15, 20 minutos de pressão, marcava um gol, depois se armava e saía a velocidade, o Gabigol com outros jogadores, né?
eu gostei nesse sentido, que a gente começa a ter, pelo menos assim, será que agora esse Flamengo vai embalar? É que você vê que as peças que estão lá, elas têm capacidade, não é que está tudo perdido ali, né? Lógico. E são movimentos que eles já estão acostumados a fazer, né? O Everton entra, passa o Wesley, era o que ele fazia quando tinha o Rodinei, um pouquinho diferente na época do Dorival, que ele saía do meio para fora, né, para fazer a marcação, mas você tinha esse corredor, né, em compensação você tinha do outro lado jogadores que seguravam um pouquinho mais, que era o Felipe. Então, assim, você começa a ver você planeja ou projeta, talvez, um Flamengo um pouco mais próximo daquilo que acho que todos nós idealizamos, né? Em relação ao Bahia, é aquela história, vamos jogar, vamos tentar segurar primeiro, aí começa a gostar um pouco do jogo, sai um pouquinho, aí tem a expulsão, e aí fica um pouco mais limitado para fazer determinadas coisas. Mas mesmo assim incomodou um pouquinho, mas é bom, pelo menos a gente começa a entender que o que nós estávamos falando pode ser corrigido, né? Uhum. Aí depende muito dos jogadores, vai depender dos jogadores, né? Não acredito que essa diretoria vai fazer alguma coisa. E a gente fica na expectativa, parece que agora o Mário vai trabalhar já na próxima partida ainda, né? Esperando... A falta de definição de um nome do treinador é que causa muita apreensão para Pascoal, o torcedor. mas essa altura do campeonato, Pascoal, como é que... Quem o Dorival, vai se meter nessa, né? Porque o Dorival, o ano passado, o Dorival assumiu quando? Assumiu mais cedo. Não, o Dorival assumiu bem cedo. Assumiu em abril, não foi? Abril, né? Abril. Ele pega já com a temporada, Sim, mas... no meio, né? Agora, quem vai assumir? Faltando praticamente 2 meses, vai? Mas aí é aquele negócio, se você... é tudo uma questão de falta de planejamento mesmo, né? Quando o planejamento não é bem feito, a cobrança vem com o passar do tempo. As coisas vão se complicando. Aí veio o Vitor Pereira. Jesus, Vitor Pereira. Vocês esperavam o quê? O que a gente podia esperar? Nada. E o que aconteceu? Nada. Sampaoli, aí se criou uma expectativa. Porque o Sampaoli é um treinador que tinha, pelo menos, a expectativa de que ele pudesse reproduzir no Flamengo um bom momento que ele viveu. Talvez na seleção do Chile, né, que até no Atlético e no Santos ele fez um trabalho interessante. Ou no Santos. Mas no Santos, o time do Santos era muito mais reativo, porque a proposta do Flamengo tinha que ser diferente pelos jogadores que tem, porque o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. Uhum. É inegável que o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. Não é só o mais caro. Aliás, o Flamengo vai para a 7ª partida consecutiva que ganha do Bahia, né? Tem história também nisso. O Flamengo, hoje o jogo foi legal, foi bem movimentado e tal. Eu aposto que vai ter gente no Bahia que vai reclamar da arbitragem. Uhum. Isso faz parte da natureza dos dirigentes, dos treinadores, dos jogadores brasileiros. Eles vão protestar contra a arbitragem. Mas o Flamengo tem eu digo sempre que o Flamengo tem memória do que já teve de bom. Uhum. Qual é a memória que os caras lembram? Aquele time de 19. Boa parte desse time estava lá. E quem não estava, conhece como é que jogava. E aí as coisas começam a funcionar, as coisas começam a engrenar, as coisas começam a encaixar, cada coisa no seu lugar. O Everton Ribeiro, o Gerson, aí você traz para cá um pouquinho mais para dentro o Bruno Henrique, para não ficar tão exposto à lateral, para abrir o corredor para Ayrton Lucas, que é o melhor dele, essa ultrapassagem pelo lado do campo. E essa memória deles, ela acaba sendo recobrada. E ela acaba sendo executada dentro de campo. Foi o que se viu hoje contra o Bahia. O Zé falou, sem inventar muita coisa. É cada um na sua posição. Não tem muito mistério. O Gabigol ficou no banco, entrou já na parte final do jogo. Cada um vendo aqui. Eu não acho que o Pedro tenha feito uma boa partida. Uhum. Para jogar nesse sistema de jogo, o Pedro tem que ser mais centroavante do que fora da área. Porque tem muita gente para abastecer vindo de trás. Então, ele tem que ser mais dentro da área. Então, tem que ter um pouquinho mais de profundidade. Então, a gente vê que tem de onde tirar no time do Flamengo. Mas hoje, eu acho que também é um peso que foi tirado, que surtiu efeito para o Flamengo. Eu acho que o Gabigol em campo hoje, a arquibancada também poderia ter um peso maior se ele não começasse tão bem. Coloca um alvo dentro de campo. É isso, exatamente isso. Coloca um alvo em campo e eu acho que até o Gabigol entende isso, porque ele estava muito leve no banco. Eu acho que é importante ele entender que melhor esse movimento acontecer, você tira o peso do Sampaoli, tira um pouco essa pressão
talvez o maior protagonista do Flamengo, e também isso acontece do lado positivo e do lado negativo, seria um alvo da torcida, talvez de ira, num primeiro tempo que o Flamengo, por exemplo, acaba não fazendo gol. Então, assim, são movimentos que o Flamengo foi obrigado a fazer, que o planejamento foi feito de uma forma totalmente errada, mas que no jogo de hoje surtiram um pouco de efeito. Eu senti os jogadores um pouco mais leves, o torcedor com um pouco mais de paciência, então teve uma cobrança antes da bola rolar, mas a gente não viu dentro do jogo do primeiro tempo vaias que a gente estava acostumado a ver, pressão em cima de alguns jogadores. Então eu acho que tudo isso dá tempo para a diretoria, e eu, o torcedor flamenguista, torce muito para isso, para que faça agora a escolha certa, que realmente olhe para um treinador que entenda se é o momento realmente de mudar algumas peças, se é um treinador que vai ter que entender esse grupo, e que é um grupo que tem qualidade também, a gente olhando para a questão técnica, tática, porque esses caras entregaram demais. Então, assim, pode ser um respiro para o Flamengo e nada melhor do que conseguir um resultado positivo, uma vitória que ainda mantém essa chama acesa do Campeonato Brasileiro para o Flamengo. O que eu ia falar é justamente sobre a diretoria, né? Diga, Zé. Porque nós estamos o quê? Finalzinho de setembro. Vai começar outubro, novembro, acabou o jogo. Acabou, dezembro, amanhã, inclusive. Começo de dezembro. Acabou. Amanhã, inclusive, começa... Sim, começa o mês que vem, né? Diria um amigo meu, né, Pascoal? Começa o mês que vem. Amanhã começa o mês que vem. vem. Amanhã já é outro mês. Já É isso aí, José. Então, o que acontece? Vamos lá, vamos fazer você como dirigente, o Pascoal já foi dirigente, o Fábio, nós temos um pouco de experiência em relação a isso. Sim. Você precisa definir, olha as coisas que o Flamengo tem que fazer a diretoria. Definir treinador, que é o mais importante, por quê? Porque ele vai definir as características dos jogadores que ele vai precisar. E dos que ele também não quer. Sim, aí você vê, renovações de contrato, Everton Ribeiro me parece que não renovou, o Bruno Henrique me parece também que não renovou. O Davi Luiz, me parece que a cláusula teve a automática, mas me parece que também que não deve ficar porque não agradou nesses últimos anos, embora tenha um currículo, mas não agradou, né? A gente está percebendo pelo menos o que as pessoas falam. Você vê quanta coisa. Felipe Luiz me parece que já falou que vai ser treinador, vai parar realmente, né? Mas aí tudo bem, porque o Felipe nesse último ano não foi muito aproveitado, foram jogos pontuais, alguma situação e tal, até porque o Ayrton Lucas em determinado momento do ano estava voando. Olha quanta coisa a diretoria do Flamengo tem que fazer. Além do que, Zé, tem que planificar o ano que vem, as contratações. É isso que eu estou dizendo. E esse mês, entre setembro e outubro, é onde as contratações acontecem. Às vezes o torcedor fala, não, em dezembro, não. As contratações saem agora. Fabrício Bruno já recusou uma primeira oferta. Mas o Fabrício tem contrato até 25. Mas é que teve proposta da Arábia, então o pessoal quer segurar. Pascoal, mas o Flamengo quis renovar para tentar, talvez, sei lá, se aumentar a multa, alguma coisa assim. Não sei qual é a intenção do Flamengo. Porque nessa investida dos árabes, se vier uma nova investida, não vai ter como segurar, Zé. Sim. Mas quanta coisa, Pascoal. Olha essa diretoria, quanta coisa. Nós não sabemos... E ainda tem um campeonato, não sabe se monta time para Libertadores ou não, porque tem que classificar. Não, o Flamengo tem que montar time para Libertadores. Mas tem que ver se vai classificar esse ano, né? O Flamengo tem que contar com isso. O Flamengo tem que ter Não, mas eu digo assim, mas é mais uma questão assim, eu tenho que montar um time para o ano que vem, mas esse ano não está resolvido, porque ano que vem eu não sei o que eu vou... Mário, mas é obrigação do Flamengo montar um time para Libertadores a qualquer instante. Pela capacidade financeira, por aquilo que ele arrecada, ele tem que montar sempre um time para disputar a Libertadores. É isso que o Flamengo tem que pensar. Mas é o que eu estou dizendo. É aquilo, né? O Flamengo, sim, tem que montar time pensando na Libertadores. Se o Flamengo não se classificar para a Libertadores, eu acho que será um dos maiores vexames do Flamengo nesse ano aí, né? Será principalmente o pior vexame desse ano. Mas falando sobre o jogo, né? Foi um jogo aí corrido, movimentado aí, né? O Flamengo teve a bola, o Bahia buscou o contra-ataque. Teve 2 pontos importantes, 2 pontos polêmicos nesse jogo aí pra mim. Primeiro ponto, sobre a expulsão. Pra mim não houve a expulsão, né? Teve a falha do Vitor Hugo, acho que foi o Canu, né, que foi expulso. Pra mim, não era lance pra expulsão, entendeu? Um amarelo ali, o Gerson não tava em direção no gol. Obviamente, se ele tivesse controle da bola, ele poderia direcionar o corpo, né, reto para o gol do Bahia. Mas pra mim, não foi um lance de expulsão, porque ele não estava em direção ao gol. Ele poderia se ele tivesse com a bola em domínio, né? Mas pra mim não foi um lance para expulsão. Sobre o pênalti. Pênalti sim, entendeu? O Bruno Henrique ele deu um toquinho no Gilberto veio e acabou acertando o pé dele. Acho que é um pênalti ali que não precisa discutir muito, mas obviamente, né?
quem torce pro Bahia ou não também vai alegar que não foi pênalti, né? Então, isso faz parte, nessa discussão faz parte. Novamente, né, agora sem Sampaoli, com o Mário Jorge aí, né, acho que é a segunda partida dele no Brasileirão esse ano, né, comandando o Flamengo, 2 jogos, 2 vitórias. Foi um time que ele não inventou na escalação, deu mais liberdade a alguns jogadores, principalmente ao Ayrton Lucas, né, que jogando muito avançado, que é a principal característica dele. O Flamengo jogou um futebol razoável ali, conseguiu achar um pênalti ali, né, com a insistência do Bruno Henrique, e o Pedro, muito feliz, bateu e conseguiu converter o pênalti, né. Depois entrou o Gabigol, depois entrou o Mateuzinho aí, o Luiz Araújo. Luiz Araújo conseguiu fazer alguma jogada aí. Não que levava muito perigo, mas é aquilo assim, vai entrando em ritmo os jogadores novamente. E principalmente o Rossi, né? Teve um lance no começo do jogo que o Rossi, a bola, ele tentou encaixar a bola, ele deu o rebote, né? Ali a bola subiu no gramado ali e acabou enganando ele, mas faz parte o Rossi. Ele vai começar a ganhar o ritmo de jogo para, enfim, se concretizar, que para mim já se concretizou como um goleiro titular desse Flamengo. E agora o Matheus Cunha, após falha em jogos importantes, né, desse último semestre aí, né, semestre que tá terminando, acho que o Matheus Cunha agora vai esquentar um banco durante um tempo aí, né, mas é uma vitória que não convenceu, mas tinha que vencer sim, né, para dar uma resposta à torcida e esperar os adversários do Flamengo estar acima do Flamengo, tropeçar, pensando em um título, que é muito difícil, mas principalmente focar em Libertadores e, caso dê o título, pensar no título aí, né? Mas é isso aí, tamo junto, o Mário Jorge estreou, possivelmente ele deve comandar a equipe diante do Corinthians também, né? E o Tite ainda é uma situação que ainda é uma novela, mas é isso aí, tamo junto, nação. Deixe seu like aí e valeu!